irmãos, paz seja convosco. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 24 em diante. Daniel, capítulo 4, versículo 24 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, por favor, abram a Bíblia de vocês, livro de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 24. Louvado seja Deus. Daniel 4, 24 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Amém? Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por uma santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra sirva para nós de força, que esta palavra, Pai, sirva para nós de direção, que esta palavra sirva para nós, ó Pai, de refrigério, que esta palavra sirva para nós, ó Deus, para produzir a tua vontade. Eu apresento a ti, ó Pai Todo-Poderoso, todas estas pessoas e peço que o teu Espírito Santo age em nós. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: o céu reina. Irmãos, aqui no capítulo 4 do livro de Daniel, Nabucodonosor, a partir do versículo 1, ele diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Nabucodonosor, ele escreve para todas as províncias, para todas as nações que ele tomava conta, que ele governava, para contar para as pessoas aquilo que o Altíssimo fez na vida dele. Como vocês viram no título dessa mensagem, o tema: o céu reina. Nabucodonosor, ele foi um homem que ele conquistou muitas terras, ele conquistou muitas riquezas, ele conquistou tudo que ele queria, mas Deus, ele mostrou algo para Nabucodonosor, que
em minha casa, e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com as cadeias de ferro de bronze na erva do campo, e seja molhado por orvalhos do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isso eu sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Tudo isso estava escrito na carta de Nabucodonosor, o rei da Babilônia e dos povos que estavam subjugados ao seu domínio. Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Ele sonhou com uma árvore que chegava até o céu, que dava frutos, e que os animais vinham e ficavam embaixo dela. E ele viu um homem que descia do céu como um santo. E esse homem que descia do céu, ele deu uma sentença. Ele disse: cortem essa árvore. Cortem essa árvore, tira essa árvore daqui. E cortaram a árvore, e ficou só o tronco. Ficou só o que sobrou. Só aquele topo, aquele pedaço. É aquela árvore gigante foi tirada. Aquela árvore gigante foi posta fora. Acabou.
E nessa visão, aquele homem que ele viu que desceu do céu, ele deu uma outra ordem, ele deu uma outra sentença. E nessa ordem, e nessa sentença que ele deu, ele deixou bem claro para todas aquelas pessoas que aquele tempo era um tempo e que agora aquele topo de árvore seria molhado pelo orvalho e seria como os animais. Essa foi a visão, esse foi a revelação que Deus deu. Agora preste atenção numa coisa: ninguém soube interpretar o que significava isso. Ele contou esse sonho, essa visão, para todos os que estavam na sua corte, e ninguém interpretou. Então ele manda chamar Daniel e conta de novo para Daniel. Quero lembrar você que quem está contando isso é o próprio rei Nabucodonosor. E quando ele ouviu aquele homem que desceu do céu e que falou, ele disse assim, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até o mais baixo dos homens, Deus dá o seu reino. Aqui, meus irmãos, nós temos a revelação da soberania de Deus. Aqui nós temos a revelação de que Deus, Ele é todo poderoso nos céus e na terra. Aqui nós temos a revelação dada ao maior de todos os homens da sua época, Nabucodonosor, para mostrar para Nabucodonosor que existe um rei dos reis que governa todas as nações, todos os povos e todas as coisas. Nabucodonosor falou: Beltesazar, Daniel, me conte a revelação desse sonho. Eu quero entender o que isso significa. E a palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 19: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por quase uma hora. Ele ficou parado, ele ficou assim, sem saber o que falar, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Beltesazar aqui, Daniel, ele estava com medo de contar a revelação do sonho. E aí, Nabucodonosor tranquilizou ele e falou: pode contar, Daniel, pode falar do sonho, fala para mim o significado, pode falar, não tenha medo do sonho, me fala. Daniel falou: mas isso poderia acontecer com seus inimigos. Mas não era com os inimigos que ia acontecer. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei em vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com candeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação do rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá-o a
Você entendeu isso, Nabucodonosor? A árvore é você. Daniel falou: você é a árvore, e você vai ser cortado. E você vai viver como animal. E você vai comer capim. Você vai comer grama. Não é só isso não. Você vai viver no campo como um animal. Você vai perder o seu sentido. Você não vai mais entender nada. Meus irmãos, é difícil falar isso para um homem que mandava cortar a cabeça das pessoas. É difícil falar isso para um homem que mandava punir, que mandava prender. Mas Daniel se encheu de coragem e entregou aquilo que Deus mandou para Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem prepotente, um homem arrogante, um homem cheio de si. E ouvir aquelas palavras para ele não era bom. Não fazia bem. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele só queria ouvir elogios. Nabucodonosor, ele só queria ser paparicado. Ele queria que tivesse alguém abanando ele. Ele queria que tivesse alguém abraçando ele. Ele queria que tivesse alguém do lado dele. Ele queria que tivesse alguém se importando com ele, porque era isso que a corte fazia. A corte bajulava o rei. A corte vivia em torno do rei. A corte fazia tudo para o rei. Tudo que o rei falava era lei. A lei daquela época era o que o rei falava. Não havia, como nos dias de hoje, um conjunto de leis em que os próprios governantes são submissos às leis. Naquela época não. O rei, ele era o soberano. O rei, ele mandava. O rei, ele fazia o que ele queria. Ele fazia as coisas do seu jeito. Ele fazia as coisas conforme dava na cabeça dele. Então dizer que ele seria como um animal, que ele iria para o campo, que ele iria viver um período difícil, não era fácil falar isso. Mas Daniel entregou para ele a revelação. Daniel, ele falou uma palavra poderosa. Ele falou assim: o rei precisa aprender que o céu reina. Irmão, eu preciso aprender que o céu reina. Você que vem na igreja, que busca Deus, os irmãos que estão ali pela internet, nós precisamos aprender que o céu reina e que nós somos apenas seres humanos limitados. Eu não mando em nada, irmão. Você não manda em nada. Nós não decidimos nada. Quem resolve é Deus. O céu reina. Será que nós conseguimos, irmão, no auge do que nós pensamos e achamos, descer e falar: eu acredito que o céu reina. Eu acredito que essa palavra é poderosa. Eu acredito que essa palavra é verdadeira. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia, para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel pregou para o rei Nabucodonosor. Ele disse: desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia. Ele falou assim: muda a sua vida. Para de ser arrogante, Nabucodonosor. Para de querer achar que você resolve as coisas. Para de maltratar as pessoas, inverte. Ao invés de você maltratar, começa a usar de misericórdia. Começa a ver o sofrimento do seu povo. Começa a ajudar os pobres. Começa a ajudar as pessoas necessitadas. Acolha aquelas pessoas que não têm casa. Construa a casa para elas, Nabucodonosor. As pessoas que estão sem comer, dê cesta básica para elas, Nabucodonosor. Socorra as pessoas que estão aí nos postos de saúde. Ajude as pessoas, Nabucodonosor. Deixa de ser prepotente, arrogante, achar que as pessoas têm que te servir, Nabucodonosor. Se converta, muda de vida, Nabucodonosor. Olha, ele recebeu uma pregação ao vivo do maior, talvez dos maiores profetas de todos os tempos, chamado Daniel. A palavra de Deus diz que se no mundo acontecesse de matar todo mundo e acabar tudo, só sobravam 3 homens, e um deles era Daniel. Daniel era considerado um homem santo de
está aqui, ó, a palavra de Deus. Foi pregado, deu visão, Deus fez tudo. Adiantou com Nabucodonosor? Não. Você acha que vai adiantar, irmão, com os crentes de hoje? Claro que não. Aí às vezes a pessoa vê alguém sofrendo e diz assim: ah, mas por que aquela pessoa está sofrendo? Para aprendizado. Precisava do rei Nabucodonosor passar por essa? Não precisava. Bastava ele mesmo chegar e falar: olha, eu não vou passar por isso não. Eu vou mudar. Eu vou me transformar. Versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, um ano, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: eu vou lembrar vocês, quem está contando isso é Nabucodonosor. Ele está ditando e tem uma pessoa escrevendo. Tudo isso que eu estou falando aqui saiu da boca de Nabucodonosor. Falou o rei e disse: não está grande a Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fatião comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado e encorpado no céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor virou um monstro. Você imagina crescer o corpo de uma pessoa, pena como das águias. Imagina aquela pessoa toda cheia de pena. Imagina aquela pessoa com a cara toda coberta, o corpo todo coberto daquela penugem, nu, sem roupa, no meio do mato, comendo capim. Um homem que foi um dos homens mais poderosos de toda a história. Se fala da Babilônia até hoje. Tem filmes, tem livros, tem muita coisa sobre a Babilônia. E hoje eu estou aqui pregando aquilo que ele ditou. Tudo isso ele viu acontecer com ele. Tudo isso ele percebeu. Não dava só para ele ouvir a palavra, não dava só para ele aceitar a soberania de Deus, não dava só para ele aceitar que Deus ele é o Todo-Poderoso e que ele só faz o que ele quer e que nós só estamos na posição onde nós estamos porque ele colocou, nós só respiramos porque ele quer, nós só andamos porque ele permite, nós só temos roupa porque ele nos concedeu, nós só andamos de alguma forma porque ele nos sustenta, é ele que está fazendo todas as coisas. Então hoje, irmãos, nós temos um caminho: ou nós aceitamos a soberania de Deus, ou nós vamos viver como os animais. Porque quem se levanta contra a soberania de Deus, que foi o caso de Nabucodonosor, essa pessoa, ela está atraindo para a vida dela o que há de pior. Ela está atraindo para a vida dela o que há de ruim. E foi isso que aconteceu. Porque as pessoas que não aceitam que Deus é soberano, que não aceitam que o céu reina, o que acontece com ela? O que aconteceu com Nabucodonosor? Ninguém mais reconhece aquela pessoa, porque aquela pessoa vira uma outra pessoa. Nabucodonosor, ele virou um animal.
E agora? Mas, ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, ele lembrou e sabia de tudo que estava acontecendo com ele. Ele estava dentro dele comendo capim. Ele estava dentro dele com aquela penugem no corpo dele. Ele estava vendo tudo, mas ele não tinha força para sair daquela situação. Ele não tinha força para mudar, porque era um decreto de Deus. Deus estava dizendo: você não faz decreto, Nabucodonosor? Você não diz que você não faz as coisas? Você não fala isso, Nabucodonosor? Não, eu não faço. E Deus deu um decreto onde ele não tinha mais poder, ele não tinha mais glória, ele não tinha mais as pessoas ao redor dele, porque ninguém ficava perto dele, ele não tinha mais a corte, ele não tinha mais nada. Por que ele passou por aquilo? Por causa da sua arrogância. Aqui, meus irmãos, nós temos que aprender com Nabucodonosor. Levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Deixa Nabucodonosor sofrer, porque no final ele vai se converter. Por que eu não tenho dó do sofrimento de Nabucodonosor? Porque é necessário. Nabucodonosor ficou 7 anos vivendo como um animal. 7 anos é muito tempo. Ele ficou 7 anos no meio do mar. Então, irmãos, o que nós temos que entender? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na vida de cada pessoa, porque Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Nós não temos poder nenhum. Tudo que nós fazemos é porque Ele nos permite fazer. Tudo que nós temos, tudo que nós administramos, é porque Ele nos permite administrar. É porque Ele nos permite fazer. Então não cabe a nós reclamarmos, não cabe a nós nos levantarmos contra Deus, não cabe a nós brigarmos com Deus, não cabe a nós nos revoltarmos. Revolta não existe na vida de quem aceita a soberania de Deus. Quem aceita que o céu reina, vive em paz. Quem aceita que o céu reina, vive tranquilo. Quem aceita que o céu reina, não deixa as coisas de lado de Deus, mas ele ama aquilo que é de Deus, ele dá preferência para aquilo que é de Deus, ele faz a vontade do Senhor, e ele não pega a glória para ele, toda a glória pertence a Deus. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Nabucodonosor falou: ninguém pode estorvar a mão de Deus, ninguém pode impedir a vontade de Deus, ninguém pode impedir o querer de Deus. Então, irmão, eu vou mais me curvar diante do Todo-Poderoso, eu vou aceitar o seu domínio e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade de meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Então, irmãos, nós não temos que ficar preocupados, tá? Não fique preocupado não, irmã, fica preocupada não. Tem pessoas preocupadas, meu Deus, se preocupar para quê? Para que se preocupar? Nabucodonosor ficou 7 anos afastado do seu reino, e quando ele voltou,
história que ele viveu. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, que Deus abate os soberbos e dá graça aos humildes. Continue nessa humildade, irmão, buscando o Senhor. Continue nessa humildade, irmão, buscando o Senhor. Ora a Deus, coloque os seus pedidos diante de Deus, se curve diante do Senhor, reconheça a soberania de Deus, coloque-se na presença dele para que ele possa agir. Dê lugar a Deus, dê lugar ao agir de Deus na sua vida, e pode ter certeza de uma coisa: enquanto você for humilde, enquanto você reconhecer a soberania de Deus, enquanto você for grata por tudo que Deus tem feito, a bênção de Deus vai te cobrir, a bênção de Deus vai estar sobre você, e não precisa passar nem nada desse livro, nada. Não, eu falo para Deus, não faz nada comigo, não preciso nada, eu não quero nada, eu estou obedecendo já direto. Por quê? Não quero passar por isso não. Agora, tem pessoas que querem, por incrível que pareça. Existem pessoas que não se submetem a Deus, que não querem buscar o Senhor, e querem viver as suas vidas de acordo com o seu pensamento, e querem viver as suas vidas de acordo com a sua vontade, e querem viver as suas vidas de acordo com o seu querer. Mas hoje eu tenho uma missão, e você tem a mesma missão. Esteja humilde diante de Deus, que se Deus quiser te exaltar, você vai ser exaltado pelas mãos dele. Se Deus quiser te levantar, você vai ser levantado